Boa tarde, Felipe, Renato. Obrigado aí pelo convite. Estamos precisando conversar muito mesmo, que a barra está pesada. Exatamente. Ontem eu escrevi um texto, inclusive meu amigo Julian Rodrigues contestou ali a minha definição, até talvez valha-se a pena dar uma ajustada mesmo, que eu falava o seguinte, que eu chamo de direita ortodoxa, e talvez seja melhor uma direita fisiológica, está perdendo espaço para a direita fascista. No Congresso, isso eu estou falando no ambiente do Congresso, Ivan, para esses parlamentares das agressões, que se constituem hoje um grupo. Ontem o Plínio fez um raio-x desse grupo, né? Um grupo que já chega aí aos 30 deputados. Não é pouca gente, né? Depois a Adri chegando aqui, ela pode até colocar essa matéria do Plínio para mostrar aqui na tela para vocês. Mas, assim, a gente tem ali uma gangue, né, que quebrou todo tipo de decoro, todo tipo de razoabilidade, de respeito que havia entre as diferentes no Congresso. E sempre teve um ou outro deputado que queria fazer show. Mas isso era coibido, Ivan. E, de alguma maneira, tentava se coibir. Agora, parece que faz parte do rito do parlamento esse tipo de coisa, de maluquice, não dá nem para chamar maluquice, de picaretagem, de pilantragem, que rende votos. Por isso, esses caras se elegeram. Os caras se elegeram com uma quantidade boa de votos, falando que iam fazer isso. Um discurso antipolítica, antissistema, né, que tem ganhado adeptos no mundo. E eu dizia nesse artigo, Ivan, que essa direita fisiológica, mas que a gente acostuma chamar de centrão, os parlamentares das emendas, os parlamentares do clientelismo, que atendem prefeitos, vereadores, eles estavam criando a própria cova, porque não estão forçando o Lira a reprimir esse tipo de gente que vai acabar tendo os votos deles. Uma pessoa de esquerda não vai deixar de votar em você para votar num Bilinski. Não existe essa possibilidade. Mas uma pessoa que é mais à direita deixa de votar lá num prefeito da cidade dela para votar numa Zambelli da vida, né? Então, eu queria que você falasse o que você acha, se você tem acordo em relação a isso, que isso ganhou uma proporção que agora talvez até houvesse algum espaço para dialogar com esses setores da direita menos agressivos para que tivesse algum tipo de punição. E estou falando isso para ti porque você esteve na sessão, e eu quero que você conte, onde a nossa companheira Luísa Erundina foi covardemente agredida por esses trastes da política. Então, bem, eu acho que essa semana particularmente lá, mas eu diria que é mais do que isso, é de umas semanas para cá, o que está acontecendo na Câmara é que se estabeleceu uma correlação de forças mais definida nas votações. E o que ficou claro é o seguinte: o imperador do Congresso chama Arthur Lira, tá? Ele é um imperador, ele é o cara que comanda o orçamento secreto, ele é o cara que faz as pautas, que toma as iniciativas. Depois eu vou listar aqui, tá? Então, o que está acontecendo, o que aconteceu essa semana e nas últimas semanas, mas particularmente na quarta-feira, no dia D, é que foi um movimento, na minha opinião, articulado, preparado, entende, da intervenção fascista dentro da Câmara dos Deputados. Entende? Então, foi no Conselho de Ética e, mais tarde, foi na Comissão de Direitos Humanos, que eu fiquei 4 horas lá, batendo boca com os caras, e na presença da ministra da Mulher, que foi agredida, e todas as mulheres agredidas lá, né? Na Comissão de Cultura, tudo simultaneamente, tá?
nesse dia. Começou. Então, foi um movimento articulado. E eu vou dizer mais. Eu acho que o Lira ele é conivente, entende? Ele pratica uma licenciosidade proposital articulada, porque isso tem a ver com as pautas, isso tem a ver com a sucessão da Câmara dos Deputados e a manutenção do poder dele. Então, o que nós estamos vendo ali é a diferença, talvez um pouco da nossa análise aqui, Rovai, é a seguinte: quando você citou a velha direita lá na Câmara, que tinha uma civilidade, e as exceções eram o próprio Bolsonaro, que era sempre um estúpido completo e tal, muito bate-boca sobre a ditadura, sobre tortura, essas coisas, né? Mas tudo individualizado e ele carregando naqueles estereótipos de preconceito, intolerância e ódio, com que deram a ele visibilidade nos meios de comunicação, inclusive, certo? E uma conivência cínica do próprio Centrão com ele, lógico, ele sempre foi do Centrão, ele é do Centrão. Né? Então, o que aconteceu agora é o seguinte: eles estão normalizando intervenções com violência, com fascismo, baseado no senso comum da população. E a questão mais perigosa é essa, porque você tem um bando que tem a seguinte análise: nós precisamos lacrar e lacrar naquilo que o senso comum aceita. Então, a esquerda defende drogas matam ou levam parentes e a juventude para a cadeia e etc. Ou então, vocês defendem bandidos. Então, o Lula defende bandido também, o pessoal defende bandido, o PT. Então, esta lógica ela tem uma receptividade na massa. Entende? Se você pensar bem, se você pega um sujeito que demorou 3 meses para comprar um telefone celular, entende? Que ele está louco para ter, para o uso, que é múltiplo, certo? Desde entretenimento até, às vezes, por trabalho, e passa um cara de bicicleta, de moto, e rouba a moto dele. Ele vai falar: eu quero matar esse cara. Isso combina com o discurso dele: bandido bom é bandido morto. Você está entendendo? Ou seja, ele está se sentindo injustiçado pela insegurança. Mas não é só isso, eles estão saturando essas palavras. Então, eles saturaram determinada palavra, que é o esgoto bolsonarista, da intolerância, e eles perderam a vergonha de ser racistas, homofóbicos e tal. Isso, para eles, não quer dizer nada. Você fala: você é um racista. Para eles, ele fala assim: a sociedade é racista, lá embaixo, no subconsciente, na trajetória escravagista da sociedade brasileira, e no machismo, na misoginia e etc. Então, o que está acontecendo é o seguinte: só que isso tudo, né, tem tudo a ver com o neoliberalismo também. O neoliberalismo, em última instância, patrocinou o começo dos golpes de Estado. Foi o impeachment da Dilma. Você está entendendo? Precisava tirar a Dilma sem crime de responsabilidade e tal. E, a partir daí, eles acharam que eles iam governar, o senhor Aécio Neves, que agora está tirando a cabecinha do saco depois de 8 anos. Né? Mas agora, entende, o bolsonarismo está chegando, e ele não quer voltar para o bueiro. Entende? Ele não quer voltar para o bueiro. E a diferença um pouco da nossa análise que eu queria acrescentar aqui, é o seguinte: é que esse centrão, não é que o bolsonarismo raiz, ou seja, a estupidez humana ali, ela está sendo hegemônica. É que o centrão se bolsonarizou por vários interesses. Aquilo que era o centrão, que você tinha algum grau de... Eles tinham interesse nas emendas, em se reeleger, como sempre. Tá? Eles tinham interesse em estar no poder, como sempre e tal. Mas agora, entende, as votações da Câmara
e a minoria que está ao lado do governo, que ganhou as eleições, tá? Mostra o seguinte, que eles caminharam para a direita. Vou pegar um exemplo, a votação das saidinhas. Olha, o Lula vetou 2% da porcaria geral, que é a mudança da lei de execuções penais que eles fizeram. Pegou só um tema, que era um tema com alguma sensibilidade. Porque se o cara tem licença para trabalhar ou estudar fora, e ele já é um sujeito que tem bom comportamento, que não teve crime de sangue, entendeu? Que já está num cumprimento de pena avançado e etc., e que as estatísticas mostram, entende? Como foi mostrado no plenário, que de 60 mil, entende? Não voltaram 2 ou 3%, e quem cometeu o delito foi 81. Uma pessoa, nenhum crime de morte, não tem argumento. Entende? O argumento é o seguinte: lugar de bandido é na cadeia. Então, a sensibilidade, o cara pode fugir se for para o estudo ou para o trabalho, mas não pode ir no Natal, não pode ir no Dia das Mães. Você está entendendo? Para quê? Para você fazer esse debate, ó. Cara que cometeu o delito é eternamente punido, e isso tem audiência, isso dá voto, entende? Como a questão das drogas, como as questões que eles tocam lá sobre o Estatuto do Nascituro, que o Lira quer pautar, entendeu? Questões caras, a PEC das drogas, que é competir com o Supremo, entendeu? Sobre o limite para o traficante e o usuário, tudo isso. Então, o que eu quero dizer? Houve uma bolsonarização do Centrão, entende? E, completando o quadro, arredondo com isso, nós temos essa semana 2 iniciativas que mostram o seguinte, que o Lira está conivente com isso, que ele mete a faca na barriga do governo, entende? Que é deixar rolar na CCJ uma lei de anistia para todo mundo do 8 de janeiro. E vai lá, mas o Bolsonaro não entra. Mentira. Então, eles estão criando o clima para intimidar o Supremo, tá? E para criar a normalização do golpe de Estado, e com um crime máximo do Estado Democrático de Direito, e agora eles pegaram uma lei do Vadir Damor, lá de 2016, que era para botar limites ali no esquema Sérgio Moro, Dallagnol, e etc., e agora interessa para eles. Então, o Lira puxa, é o Lira que está puxando a urgência. Não é nenhum bolsonarista lá embaixo, não. Se ele quisesse, se ele estivesse atuando com centralidade, no mínimo com o mínimo de imparcialidade e tal, ele falava para a Carolina de Tone lá, não pauta isso aí porque não vai passar nada aqui e tal, segura aí. E pronto, eles baixavam. Então, o que acontece? Ele precisa do voto da extrema-direita para se eleger o Elmar Nascimento ou alguém que ele acha que vai ganhar, e ele vai ganhar em cima, ele vai continuar mandando e etc. Então, o que nós estamos assistindo é uma fascistização, assim como a milicianização das polícias militares. Aqui no estado de São Paulo é asqueroso o que está acontecendo, tá? Então, nós estamos vivendo um momento que é preciso reagir, né? E eu vou te dizer, o que aconteceu na Comissão de Direitos Humanos, eu estava lá, eles bloquearam toda a pauta, todos os projetos que nós, audiência pública, até audiência pública sobre crise climática. Eu e o pastor Henrique fizemos e passamos na comissão, porque lá a gente está em maioria, mas eles botaram um bloco de 6 figuras execráveis, entende? Para bloquear a pauta, pedir retirada de todos os projetos, não deixar a pauta andar, né? A da Erundina era para ser no começo, mas ela ficou para depois. Ela passou mal porque ela assistiu um embate de 2h30 de veneno. E exatamente o projeto dela, que ela era da Maria do Rosário, que ela era a relatora, falava exatamente da Comissão da Verdade ter indicado
que os centros de tortura que tiveram na ditadura precisam ser localizados e virarem locais de visibilidade e de pedagogia contra a ditadura. Entende? Quando ela acabou de ler, mas antes falaram eles contra a ditadura, a tortura, teve muito bate-boca, até botei algumas coisas na rede. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eles se sentem à vontade para fazer isso, e finalizo com o seguinte: a grande imprensa está prestando um grande desserviço, dizendo o seguinte: essa baderna que está acontecendo na Câmara é a polarização, entende? Então, é todo mundo igual, ou seja, a esquerda e a direita. Então, essa que é a questão. Isso aí é quinta série, entende? Como assim, gente? Como é que esses articulistas todos são lenientes com o que está acontecendo lá, que são caras que são... Os que estavam lá, os 4 delegados que estavam lá, eles falam que tem no mínimo 20 crimes e mortes na Cacunda, entende? Então, de fato, a situação é preocupante, eles querem encurralar o governo, e daqui a pouco nós vamos falar de economia também, porque as coisas são combinadas, entendeu? Onde entra o enfraquecimento do governo naquele pedaço que ajudou o Lula a ganhar, entende? E que eles não suportavam o bolsonarismo raiz também, que destruiu a nação brasileira. Então, a situação é séria e a gente tem que reagir a essa questão. Muito bem. Boa tarde, Dri. Boa tarde, tudo bem? Eu caí aqui, mas voltei. Eu queria falar justamente do Lira, né? Depois do que aconteceu antes de ontem, com a deputada Erundina tendo que ser hospitalizada e tal, a Sâmia, várias parlamentares, Érica Rio, foram cobrar justamente o Arthur Lira, que ele tomasse alguma providência. Mas, pelo que o senhor está dizendo, o Arthur Lira faz parte desse jogo aí desses extremistas. Tem alguma coisa que poderia fazer para tentar, assim, voltar minimamente o decoro? Porque falta até educação ali naqueles parlamentares. Não tem como civilizar minimamente esses debates. Eu estava vendo, o pastor Henrique Vieira gravou um vídeo hoje que ele tem medo até que saia um tiro dentro da Câmara, porque são parlamentares que pregam, né, que estão aí pregando violência, ódio e são armados. Tem alguma coisa que possa fazer, pelo menos ali, para civilizar minimamente esses debates que acontecem dentro da Câmara? Então, Dri, agora acabou de sair uma notícia aqui, acho que no G1 ou no UOL, dizendo que o Lira criou uma espécie de GT, né? Quando você não quer fazer nada, você cria um GT, entende? Uma equipe dele que vai analisar o que aconteceu e tal, para criar as condições de melhorar as relações na Câmara dos Deputados. Lógico que ele vai falar isso, né? Ele não vai falar, vamos botar o circo para pegar fogo, etc. Né? A segunda questão é que esses deputados eles estão atuando com a certeza da impunidade, inclusive a certeza da impunidade naquilo que a gente está fazendo de monte, porque o pessoal já entrou com uns 15 processos no Conselho de Ética, entende? E o mais complexo, a maior bateria foi ontem no Janones, porque é lógico, eles se organizaram para bater bumbo lá ontem, fazer aquilo que aconteceu, que vocês viram, né? Normalmente as reuniões do Conselho de Ética são mais fechadas e tal, mesmo com o conservadorismo, com o corporativismo que existe lá. Então, eles têm certeza da impunidade, porque se a Carla Zambelli não foi caçada ainda por tentativa de homicídio, entendeu? E de derrubar o Estado Democrático de Direito, levando o Delgatti lá para o Bolsonaro e para o general Paulo Sérgio contra as urnas eletrônicas, não foi nem julgada. Veja você, entende? Como é que eles podem condenar alguém se esses extremistas, o Bananinha, entende? Eles todo dia eles cometem um crime. Essa coronel aí, não quero nem falar o nome dela, Fernanda, que agrediu a Sâmia, veja, a estupidez deles é tanto que ela foi lidar com algo que é uma verdadeira ferida no parlamentar,
associando a gente, vocês que gostam de bandidos, vocês sabiam que o comando ia praticar esse crime. Como assim, gente? Nós já entramos no Conselho de Ética. Só que isso não está dando conta, entende? E a gente precisa arrumar outro jeito de fazer o enfrentamento. A primeira, eu acho que o que acontece é que isso tudo visa intimidar a esquerda. Tá? Então, a primeira coisa é não se intimidar. Nós fizemos um enfrentamento lá de 3, tem que ir para cima, não entrar no jogo deles, mas falar aqui, ó. Eu falei lá, meu amigo, eu já encarei o DOI-CODE, você está entendendo? Não tem delegado da Federal, torturador de delegacia, que nem o Éder Mauro e etc. Vai me botar medo, não tenho medo de cara feia, não. Você está entendendo? Tem 20 anos de ditadura. Você tem que botar o dedo na cara deles. Então, para começar isso, tem que impor respeito. Então, se você acha que você vai fugir ao negócio, não, vamos tratar da pauta real, do método. Veja, eles não vão parar de falar sobre isso. Segundo, é preciso localizar no Lira a responsabilidade, porque ele é o presidente da Câmara dos Deputados, entende? E ele teve uma satisfação. Em terceiro lugar, eu falei, a covardia e essa imparcialidade da grande mídia é irritante, porque precisa localizar, entende? Precisa dar nome aos bois e etc. Em quarto lugar é isso. Eu acho que quando você tem uma... Não precisa ser maioria. Eu fui minoria na Câmara a vida toda, entende? Quando o PT tinha 50 deputados, eu era do PT, a gente trabalhava em cunha, entende? Só que hoje tem muito parlamentar que tem mais ou menos o mesmo vício do Centrão. Ele só corre para ministério, só corre atrás de emenda, você está entendendo? Então, o cara, esse assunto aí não é comigo. Como assim? O assunto é com a democracia brasileira, o assunto é com a preocupação, com a tentativa que eles estão de compuscar a democracia brasileira, inviabilizar um governo democraticamente eleito e anistiar um governo de bandidos, inclusive generais bandidos. Então, o que nós temos que fazer é ganhar visibilidade, essa visão da resistência, com argumentos sólidos em defesa da democracia, entende? E mostrar que o parlamento brasileiro, dessa forma, ele vai até ficar cada vez pior. Agora, o que está acontecendo é mais do que isso. É o que eu falei no começo sobre o Arthur Lira. Eu quero focar nessa questão, porque o Lira ele está intervindo em tudo. Ele está avocando o poder para ele de forma arbitrária. Eu fui do GT da reforma tributária, da PEC, né? E agora tem 2 grupos, tá? Que ele formou, ele tirou a relatoria do Aguinaldo Ribeiro, que é um cara mais próximo do governo, embora seja do partido dele, e etc., que domina o assunto e tal, e formou 2 grupos de 7 deputados, e que todos serão relatores de uma partezinha, mas ele é que vai determinar no final o ritmo da reforma tributária, que vai virar também pressão, entende, de lobbies aí para o IVA ser 0%, ou 30%, ou 60%, e etc. Ou ele separou 2 grupos. O primeiro grupo, olha você, 80% da Câmara está no primeiro grupo, que são só os grandes partidos. Os outros são partidos médios, pequenos, entende? De 17 a 13 deputados. Então, ele fez quase uma equipe A e equipe B. O que ele fez no plano de saúde? Olha, criou uma comoção essa questão, essa atrocidade praticada pelos mercadores da saúde aí, entende? Que foi você rescindir unilateralmente os contratos com pessoas com transtorno autista, câncer, entende? Em tratamento, doenças raras, paralisia cerebral. Aí a grita foi geral, até a Rosângela Moro foi no microfone falar. Nós apresentamos um projeto que era assim: vamos
proibir eles de fazer isso. Proibir, votamos agora, entende? E também proibir aumentos indiscriminados que eles fazem de anualidades, e etc. Vota só isso, mas tem um projeto tramitando há 18 anos, que já teve 4 grupos, agora é o Duarte Júnior, que é o relator. O que ele falou? Não, nós vamos fazer uma discussão mais robusta, mas, enquanto isso, eu chamo os planos de saúde para aqui, mato no peito, e eu que resolvo, eles vão recontratar. Mentira! Isso aí vai durar 1 mês, 2 meses, etc., porque ele não quis votar um negócio proibido. Quando o Congresso quer fazer, como foi no rol taxativo, que tem dos planos de saúde, o Congresso vê a comoção, ele quer sair como protagonista, ele votou, os planos votaram atrás, votou uma lei, etc. O que o Lira fez? Ele avocou para ele. Ele tá com atribuições exacerbadas, inclusive, entende? Então, é preciso que a gente foque. O governo está um pouco intimidado com isso, porque ele marcou até a sucessão, ele falou, o meu sucessor eu vou indicar, eu quero que seja esse cara, em agosto. Isso era para tratar depois das eleições, gente. O que ele falou foi antes? Porque ele está com as cartas na manga e tudo que você faz em economia, entende? Entra a bancada ruralista, agora tem uma frente, tem um pool de frentes parlamentares dominados pela extrema-direita. Não é só a bancada do boi, da Bíblia, é a frente do empreendedorismo, entende? A frente disso, e a lógica, a frente parlamentar agropecuária, que é a mais potente de todas. Eles se metem até na compra do arroz, vocês viram a baderna que eles estão fazendo aí. Então, veja, quando você quer controlar minimamente para o povo não passar fome ou pagar uma inflação gigante, etc. Então, o Lira, ele controla também essas frentes e tal, e eu acho que é preciso que ele vá para o centro da crítica. Entende? Nós temos que mirar no Lira. O governo está um pouco refém desse negócio, tanto que ele tem um ministro de Relações Institucionais que não é recebido pelo Lira, o Lira não negocia com ele, entendeu? E ponto final. Então, nós estamos nessa situação que é preciso reagir, fazer enfrentamento. É um pouco o que o Couto falou. Porra, daqui a pouco o Congresso revoga a Lei Áurea. Você está entendendo? Do jeito que a coisa vai, entende? Então, um pouco isso. Assustador, né? Nossa. Felipe. Deputado, eu, ouvindo o senhor falar atentamente, eu sempre ouço seus discursos e sou um admirador da coragem e da maneira como que você enfrenta esses fascistas. Eu fico sempre pensando, e é um tema comum a gente aqui no programa, sobre a maneira como a gente tem se comunicado com a população. Eu, essa semana, a Adri sabe que eu brinco, que eu faço as teses de terças-feiras aqui no programa, eu citei o filósofo coreano Byung-Chul Han, quando ele fala do sujeito da produtividade, sujeito da performance, que substitui o sujeito do trabalho, o cara que é o tal do empreendedor, que acha que é patrão, mas ele é patrão e escravo de si mesmo. E a extrema-direita usa disso, né, para falar contra o Estado. Então, a esquerda acaba perdendo o discurso de proteção do Estado, de proteção social. A direita ela sequestrou o discurso público, sequestrou a cognição pública, e fez isso de uma maneira muito sofisticada. Por mais que o Bolsonaro seja um tosco, eu sou um professor de comunicação da UF há 20 anos, e eu nunca vi isso, deputado. A maneira como se sequestra a cognição pública é muito sofisticada. Esse dualismo, essas dicotomias, né, as dicotomias fáceis, se você não é isso, você é comunista, né, os neologismos, existe a palavra esquerdopata, mas não existe direitopata. Tudo isso é de uma maneira muito fácil. Os vídeos para YouTube, o presidente da Comissão de Educação é um moleque que faz vídeo para o YouTube, e ele consegue chamar a atenção de todos num evento no Palácio do Planalto em que o presidente da República está entregando novos aparelhos, novas universidades, novos institutos federais, e a molecada vai lá e tira foto com esse deputado que está lá naquele evento público. Nós estamos perdendo a batalha da comunicação, deputado. Eu vivo fazendo apelos aqui nesse programa para que o Pimenta, para que outras pessoas do governo façam parcerias com as universidades, não só com a que eu faço parte, não, na UF, mas tem gente na FRJ, na USP, que vem estudando muito isso e tenta compreender como que essa batalha está sendo perdida e como as maneiras de virar. E aí eu queria saber do senhor isso. O senhor que é um deputado sênior,
mas que compreende bem que essa batalha está sendo ganha por moleques de 20 anos, moleques de 25 anos. De que maneira o senhor está tratando disso? Como é que está a sua assessoria de comunicação fazendo isso? E como é que o senhor vê os outros parlamentares fazendo essa batalha semiótica, essa batalha de comunicação nas redes sociais, que me parece o fulcro da questão nessa batalha comunicacional? Gostou de deputado sênior, Ivan? Hoje esse negócio aí não é brincadeira, não, entendeu? Agora, viu, Felipe? Ouço sempre você na CNN ali, sofrendo no meio do... É um sofrimento, sim. Daquele sem saúde lá do seu lado, entendeu? Botar um sujeito daquele ali, Beltrão, né? Eu fico vendo assim, faz parte, né? Mas o problema é que você é comentarista lá, entende? Eu, quando vou para a CNN, eu vou para quebrar o pau com o Salles, entendeu? Aí é pau a pau, né? Então, eu tenho liberdade. Agora, você, como comentarista, tem que ter uma certa elegância ali e tal, mas eu concordo praticamente com tudo que você falou, e eu acho que essa batalha que você colocou, o domínio das redes sociais, né, é uma coisa... Bom, a única boa notícia, boa sim, né, que o Steve Bannon foi preso hoje, mas não quer dizer muita coisa, porque ele deixou o legado todo, entendeu? Mas nós chegamos muito tarde nessa luta, minha opinião. Nós chegamos atrasados, nós estamos perdendo no mínimo de 8-2, se não for 9-1, entendeu? É minha opinião. Nós não temos. A reação a isso, a semiótica, a comunicação. Eu tenho lido aí livros da Camila Rocha, da Esther Solano também, entendeu? Pessoas que analisam aí o crescimento da direita nas redes e etc. Mas para a gente, velho de guerra, entendeu? A gente gosta de falar, pô, tem que ter massa na rua e tal. Não tem massa nenhuma. Se bem que eu sou bom de previsão. Eu previ que o 1º de maio ia ter, no máximo, 2.500 pessoas. Teve um pouquinho menos, viu? Entende? E o Lula ainda botou a culpa num ministro que fica lá dentro do palácio. O problema é outro e o buraco é muito mais embaixo, tá entendendo? E tal. Agora, a questão das redes sociais, que você tem toda a razão, porque é muito poder para essa gente, né? Essa figura, a gente sofre, né? A gente batalha, mas a gente sofre, porque aquele sujeito está na presidência da Comissão de Educação, entende? Veja, ele não tem nada na cabeça, ele não sabe o que é educação, nem nada. Ele, como presidente da comissão, ele não está cuidando nem da comissão, ele foi lacrar em todas as comissões aí na quarta-feira. Ele foi desde o Conselho de Ética até na ministra da Mulher, para lacrar e botar na rede. Então, isso aí lhe deu 1.500.000 votos, né? E lhe deu até um cargo master, que o Bolsonaro quer que ele acompanhe as eleições em todo o Brasil. Veja você, entende? É muito grave isso tudo, né? Porque a gente está com baixa capacidade de competir nessas questões. É lógico que tem gente das nossas redes, Érica Hilton, mas pegou um nicho, né? Entendeu? Pegou um grande nicho, mas sem a carregar condições de uma experiência política. É excelente o trabalho feito por determinadas políticas de nicho e etc., que viralizam, mas não dão conta de uma resposta global ao projeto neoliberal e ao projeto da extrema-direita, que quer, digamos, trazer um projeto incivilizado para o Brasil. Não dá conta. Então, lógico que a gente está tentando botar uma equipe mais apropriada e etc., mas não é simples não, viu, Felipe? Porque a gente tem sentido, tanto no PT quanto no PSOL, nós tínhamos várias pessoas que tinham uma boa audiência. Eu vou dizer para você, o nosso Facebook, por exemplo, até como você é professor e tem muito mais conhecimento sobre essa área, eu diria para você o seguinte: nós crescemos muito na época do impeachment, entende? Quando a gente defendeu a Dilma contra o impeachment, o Facebook subiu, o Twitter subiu, eu tenho 440 mil, razoável. Agora,
O Elon Musk e a morte do Facebook, é difícil crescer, porque você tem que chegar mais longe. Então, tem o problema da entrega, tem o problema das big techs, tem o problema da nossa capacidade de comunicação também. Eu não sei se é só o problema de linguagem, é também, tá? Porque quem está manipulando muito ali, rapidamente, é juventude. Uma grande parte da população não está vendo mais telejornais ou programas que merecem um aprofundamento, como o debate aí que nós estamos tentando fazer, e etc. Então, eu digo para você o seguinte: é uma situação complexa, porque eu só vou dizer uma coisa para você. Como eu estou na estrada há muitos anos, como diria o Chico Buarque no Para Todos, entende? Alguma coisa se aprende, né? Então, quando eu fui eleito deputado estadual aqui, lá em 1986, pela primeira vez, eu tinha saído da cadeia lá quase em 79, né? Quando nós fomos eleitos no PT, na época, com 23 mil votos. Eu e o José Dirceu tivemos a mesma votação, 23 mil votos. Tá certo? Sabe quanto teve o Afanásio Jazade, um sujeito que só falava... O Rovai deve lembrar dele, né? Lembra, Rovai? O Afanásio Jazade, ele era um comentarista de programa lá da Atena, só que muito mais extremista de direita. Assim, bandido bom era bandido morto. Ele teve 653 mil votos. Então, a folha da Assembleia Legislativa dele tem um carimbo com 653 mil votos. Entende? Só que, na segunda eleição, ele deve ter caído por uns 150, na terceira, ele não teve 50, não sei se ele se elegeu. Então, isso tudo vai ter um limite, minha opinião, mas ainda não tenho condições de determinar. E naquela época, Ivan, só fazendo naquela época eu fiz apuração de eleição, era ainda voto de papel. Sim, claro. O Lula era candidato. E o voto, a dobradinha do povo, era Lula para deputado federal e Afanásio Jazade para... Tem de tudo ali, a gente viu isso. Então, a segunda coisa é conhecer a cabeça do povo, né? Tem as dobradas mesmo, entendeu? As dobradas são feitas assim, um certo aleatório, mas, de qualquer forma, o que eu queria ver com o Felipe é assim, se você acha que esse fenômeno, agora sou eu que estou perguntando, se esse fenômeno tem cancha, vai se estender durante tanto tempo, essa ascensão, porque isso representa a ascensão da extrema-direita, foi com isso que eles cresceram e criaram uma narrativa, inclusive um embate de ideias em que você confunde. A verdade não é mais factual, nós estamos lidando com uma questão muito complexa, me parece, entende? Vai continuar, deputado. Vai continuar. Agora, até onde ela tem fôlego lá adiante, eu não tenho certeza, porque tem as consequências do governo. Por exemplo, o Bolsonaro perdeu a eleição, mesmo tendo 20 milhões de seguidores, tá? Mais do que o Lula, inclusive, e tal. A sorte é que a gente tinha o Lula, né, de reserva, porque não tinha outro candidato para ganhar. Essa que é a verdade. Então, eu queria dizer isso. Eu acho que, em algum momento, pode ter um ponto de viragem, mas isso compatível com o avanço da tecnologia, entendeu? Com a velocidade da informação, que isso não é para mim, porque eu sou mais analógico do que digital, entende? Então, a juventude nossa, os parlamentares, os influencers aí, os Felipe Neto, sei lá o quê, tem uma capacidade gigante aí de trabalhar essa questão e embate. Mas eu continuo achando que, em algum momento, o embate de valores ele vai se colocar, entende? Tem um ponto de equilíbrio. Agora, com isso, nós podemos perder muito, nós podemos ter um retrocesso, nós podemos ter uma volta do Bolsonaro. É um perigo que se tem uma volta do bolsonarismo nesse momento. Ou seja, a eleição do Lula ela é vital, né, a reeleição dele nessa situação. Então, eu não tenho uma resposta para isso aqui. É claro que
nós sabemos que é preciso melhorar muito a comunicação, entende? Mas eu digo a você que não é verdade que o nosso discurso não tem apelo, porque eu tenho ido aos institutos federais aqui em São Paulo fazer debate com a meninada. Aliás, é o melhor exemplo de ensino médio do país, tá? Os institutos federais, porque eles são tempo integral, e a receptividade e a participação deles é muito boa, tá? Então, você tem cancha ainda para um público e tal que pode ter um pensamento mais avançado. Nem todo mundo, entende? É miúdo nas questões. Agora, tem uma tendência brutal à individualização na sociedade. O próprio celular é a materialização dessa individualização e existe uma luta política gigante. Veja, você discutir o papel das universidades com ensino, pesquisa, extensão, entende? Produção de conhecimento e saber, aquilo que a gente já sabe, entende? Com a visão deles, entende? Que a universidade só tem caras que estão lá para mexer na cabeça e eles precisam ser vigiados ou expulsos. Essa é a visão do bolsonarismo, das universidades públicas em particular. Então, eles competem, entende? É por isso que finalizo com isso, uma brincadeira. O dia que o Nicolas tomou posse, Felipe, eu falei o seguinte, eu falei, o que eu vou falar para esse sujeito aí? Né? Então, eu olhei e a sala da educação tem a foto do Florestan como patrono da educação, Florestan Fernandes. Aí eu falei assim, não sei se você sabe, esse cara que está aí atrás de você, não sei se você conhece, chama Florestan Fernandes, entendeu? E ele foi o cara que fez, praticamente elaborou, junto com os movimentos sociais, o capítulo da Constituição da Educação, depois a Lei de Diretrizes e Bases, e é um dos maiores sociólogos do país. Aí eu falei, cuidado, porque ele está aí atrás, ele está te olhando e ele é comunista. Entendeu? Só para sacanear ele e tal. Mas é aquele tal negócio, né? Nessa hora você tem que ter humor e cáustico, porque, veja, como é que pode aquela cadeira foi ocupada pelo Florestan ter sido ocupada pelo Nicolas, entendeu? Cara, é deprimente. Onde nós chegamos. Mas eu não tenho muito para ensinar para o Felipe, né, para a Semione, sobre essa questão da comunicação. Eu só sinto angústia. Eu com a minha equipe lá, entendeu? Falar, tem que ir. Angústia, todos nós sentimos essa angústia. Por isso que a gente insiste tanto com os deputados que vêm aqui, com os senadores, congressistas, para que olhem para esse lado. A gente está o tempo inteiro martelando isso, porque é fundamental que essa batalha seja travada nas redes sociais, porque, respondendo a sua pergunta, vai demorar muito tempo ainda. Eu acho que isso prevalece ainda por 1 ou 2 décadas, até que isso seja desmascarado. Assim como o nazifascismo foram 2 décadas e precisou de uma guerra mundial para acabar com aqueles sujeitos. A cognição também foi sequestrada naquele momento. Hitler surgiu em botecos, em cervejarias de Munique, discursando em cima da mesa e captando o sentimento de ódio daquela sociedade que, recém-saída da Primeira Guerra Mundial, que se achava vilipendiada pelo Tratado de Versailles, né, aquela sociedade alemã. A mesma coisa, analogamente, guardando as proporções, acontece no Brasil contemporâneo. Essas pessoas elas foram captadas, há um ódio ali, há um ódio a avanços sociais de negros, de mulheres, há uma nostalgia do grotesco, uma nostalgia do bizarro, que essa gente sabe captar. Então a família tradicional que eles querem é a família com homem, mulher e o amante da mulher, o amante do homem, né? A amante. Né? A mãe do homem. É isso que eles querem, tradicional, isso, com o negro na senzala, com o pobre fora da universidade. Então é muito difícil, estão captando esse ódio, é o que o Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças, que eu sempre cito aqui. Então vai demorar um tempo, deputado, mas me desculpe essa insistência. Eu sempre faço isso aqui, essa provocação, porque quanto mais gente no Congresso se sentir provocado... Não, eu estou provocando. Sinta-se à vontade para me provocar sobre isso, que eu quero saber, entendeu? Até num exemplo que eu dei outro dia lá para um dos fascistas lá, eu coloquei, ele falou assim, nós estamos com a verdade e tal, nós estamos com a maioria pensa isso. Eu falei assim, olha, a maioria do povo alemão
assimilou que todo judeu era um rato ou um inseto, entendeu? Eles conseguiram a maioria para isso. Eles fizeram as barbaridades e terminaram desse jeito. Aí, no final, eu falei mais o seguinte, só para provocar, eu falei, você está vendo muito filme americano, mas quem ganhou a guerra do lado de lá foram os russos, entende? Quem entrou no bunker do Hitler foi o russo, e eles eram comunistas, então, só para assustar o cara, entende? Mas é isso que eu estou falando, como é que o povo alemão pôde, entende, chegar a este ponto? A questão é que eu acho que a velocidade com que as coisas estão acontecendo talvez possam equilibrar ou antecipar um pouco. Eu não estarei mais aqui nesses 20 anos que você falou, entendeu? Mas eu espero que esse sofrimento aí para a juventude seja menor, porque isso aí é uma desqualificação da humanidade, né? Falando português, claro, é a barbárie, né? Então, você ter um Bolsonaro presidente e ver voltar esta lógica de poder que tem medo da igualdade, que tem medo da solidariedade, da humanidade, dos princípios da Revolução Francesa, porra, é demais, entendeu? Então, é um negócio que eu entendo que também a própria velocidade do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, pode levar ou a pior ou a melhor. Então, eu realmente não tenho condições de dizer, mas tem um vai e volta. Se você pegar o que aconteceu no Chile, me permita o tempo, desculpa, acho que eu estou falando demais, mas vocês estão muito permissivos. Então, o que nós assistimos na Colômbia, o que nós assistimos no Chile foi o seguinte, agora, há pouco tempo, né? Eu acompanhei, como vocês e tal, com muito sofrimento, estava na clandestinidade, quando o Allende foi assassinado e caiu Pinochetismo, foi um sofrimento total, né? Como foi a alegria da Revolução Portuguesa, nós que vivemos lá na clandestinidade e tal, né? Então, o Chile foi isso, o pinochetismo demorou, entendeu? Ele ficou 15 anos lá e fizeram uma transição muito lenta, gradual e etc., e terminou naquelas grandes manifestações aí de 4 anos atrás, entende? Que resultaram no Boric, entende? E no intuito que a gente achou que a Constituição ia ser a mais avançada de todas, etc. Quando chegou na hora da Constituição, empacou, entende? Aí, de repente, eles pegaram só que o pinochetismo estava incrustado lá embaixo, entende? O atraso, o rancor e etc. Pegaram um candidato péssimo, mal conhecido, o tal do Cast, o cara quase ganhou, o cara empatou ali, entendeu? Quase com o Boric, entende? Na Colômbia teve 50 anos de Farc e tal, de repente o Petro é eleito lá, mas eu estou sabendo que, logicamente, a reação é muito forte. Então, você tem uma circulação. O Chaves, em algum momento, ele foi uma grande esperança, e hoje nós sabemos que a situação está muito complicada lá. O Lula ganhou, a Dilma ganhou, e depois nós tivemos esse retrocesso, conseguimos voltar. Agora, no subterrâneo da sociedade, eu tenho total concordância com o Felipe, entende? Eles abocanharam. E nós, da esquerda, à medida que a gente consegue afirmar a identidade do Brasil com os negros, entendeu? Acabar com o preconceito, com o ódio, a gente vai para cima. O pessoal, particularmente, é o partido mais forte nesses nichos, etc. Mas eles ficam quietos, entende? Como foi o Ele Não. Não sei se vocês lembram, o Ele Não teve 200 mil pessoas lá saindo do Largo da Batata. Eu participei. É verdade. E lá, mas a direita já estava lá dentro. Eles já começaram a fazer provocações dentro dessa manifestação. Sabe por quê? No dia que o Bolsonaro fez o discurso final na Paulista, a PM varreu a gente fazia campanha na Paulista direto. A gente veio um coronel falar comigo, eu não vou tirar a barraca daqui, não. Falei, o que você vai ter? Meti o dedo na cara dele. É o que aconteceu? Eu tive que sair por uma única razão. Não passava mais ninguém para você entregar o panfleto. O Bolsonaro absorveu tudo. É o seguinte, aquilo que falou o Ele Não, eles falaram Ele Sim em silêncio, por baixo, você está entendendo? E votaram no Bolsonaro.
Ou seja, o rancor, agora sim, ele está perdendo a vergonha totalmente, Felipe, você tem razão, entende? Assim, é a normalização do fascismo. Está acontecendo, inclusive o que aconteceu na Câmara é um pouco da normalização do fascismo. Espero que a gente consiga fazer esse enfrentamento com sabedoria, qualidade e aprendizado aí, com essa questão das redes, que eu concordo inteiramente com o Felipe. Nós não estamos ainda, e espero que a gente consiga alcançar uma qualidade, uma disputa, pelo menos igualitária nas redes, que ela não é. É a normalização do fascismo. Muito boa esse resumo. E tem aqui superchat. A Terezinha Marques, ela diz, já havia pensado sobre esse horror. É o fascismo no parlamento através da invasão de milicianos. A Verônica Nascimento diz, toda a admiração e respeito do Nordeste ao deputado e à amada Erundina. Lira é o responsável por essa escalada da violência no parlamento brasileiro. E o Décio Amadil manda aqui também um super sticker. E tinha uma pergunta aqui. O Beto Leite, nobre deputado valente, você não tem a leitura que o Bolsonaro está por trás de tudo? Além do Lira, Bolsonaro está agindo. Quando a PGR torná-lo réu, você não acha que a extrema-direita ficará com medo? Bom, eu posso responder rapidamente. Eu acho que o Xandão está demorando, você está entendendo? Não é só ele, é a PGR, é a Polícia Federal. Quer dizer, precisa andar. A gente tem que fazer andar esse processo aí rapidamente. Quanto mais tempo passa, maior esquecimento na cabeça das pessoas, vai ficando distante o golpe e etc. Segundo lugar, certamente o Bolsonaro está por trás de tudo isso, porque ele é um ativo eleitoral, entende? E o Lira nunca desceu do bolsonarismo, ele quis ficar no Estado, entende? Então, certamente, porque ele é um bolsonarista. O Lira é um bolsonarista, entende? Ele passou. O Bolsonaro entregou o poder a ele através do orçamento secreto e das pautas. O que o Bolsonaro queria era se reeleger, entende? O resto ele deixou ali na mão. E eles apostaram tudo. Todos os partidos do Centrão, na prática, apoiaram o Bolsonaro, entendeu? Que a Simone Tebet não representava todo o MDB, muito menos o Alckmin representava o PSDB, entendeu? Ele, naquele momento, era um outsider, entende? Ali. Então, certamente, eu concordo com a nossa internautas sobre essa questão.